A formação de psicologia é uma demanda de 5 anos de esforço de estudo, mas tem muitas coisas que não explicam para nós enquanto a gente está no processo de se qualificar para o nosso desenvolvimento profissional. Provavelmente ninguém te ensinou como emitir uma nota fiscal, declarar imposto de renda, escolher um CNPJ, precificar uma sessão e até organizar as finanças do consultório. A verdade é que muitos psicólogos saem da faculdade sem nenhum preparo financeiro, com muitas inseguranças, muitas perguntas na cabeça, cheio de coisa para lidar tanto com a própria vida quanto com a profissão. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para nos ajudar, convidamos uma contadora especializada em clínicas de psicologia para responder as principais dúvidas de quem quer começar a atuar. E aí, bora elaborar? Bem-vindo ao Elabora, um espaço onde elaborar é construir, dialogar e criar novos sentidos. Eu sou Ezequias Alves, neuropsicólogo aqui na IUME, Eu sou Hanna Silva, psicoterapeuta da Yumi. e hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Trouxemos hoje uma contadora, a Thalita Silva, que é especialista em consultórios de contabilidade para clínicas de psicologia. Bem-vinda ao Elabora, Thalita. Oi, gente, muito obrigada pela recepção. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer conversar com vocês. Fico muito feliz de ter sido convidada, né, para abordar esse tema que eu acho que é muito importante. Acho que pode agregar todo mundo aí que está chegando nesse mercado da área de psicologia. Então, bora elaborar. Ótimo, perfeito. E assim, a gente tem algumas perguntas para a Thalita, mas de antemão eu acho que a gente pode começar a compartilhar um pouco das nossas angústias. Eu, como psicólogo autônomo, quando eu comecei na profissão, não tinha muita noção do que fazer, de como proceder, o que era necessário para que a minha prática profissional pudesse de fato continuar. O que a gente sabe que é obrigatório, obviamente, é a inscrição no registro profissional. E isso todo psicólogo sai da faculdade tendo ciência. Mas depois que a gente está com o registro profissional em mãos e que a gente quer começar a atender, sobretudo na clínica, ainda há uma área cinzenta que não nos permite compreender tudo o que é necessário para que a gente possa, de fato, iniciar a nossa prática. Você teve essa mesma experiência, Hannah? É, quando eu saí da faculdade, não sabia direito muito bem como organizar essas finanças, né. Aí fiz uma seleção para uma clínica e um dos critérios para fazer parte do corpo da clínica era ser CNPJ. E a até então não fazia a menor ideia que era isso, como era isso, eu fiquei desesperada. Comecei a pesquisar um monte de coisa na internet e vi que era mais comum do que o que eu estava imaginando, que as clínicas contratassem psicólogos como CNPJ, e aí fui atrás de Thalita, que me deu as orientações necessárias para poder abrir o CNPJ, entender o que era isso, que impostos é que eu precisaria pagar, porque eu comecei a ficar desesperada achando que era R$ 1 milhão, um dinheiro que eu não tinha, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Para onde eu vou? Estava achando que a coisa era muito pior do que parecia ser e no final era algo que era necessário, era algo que era preciso e foi a partir daí, com a ajuda dela, que eu fui estruturando a minha clínica, na trabalhar, né, a estrutura que eu precisava para trabalhar e para passar na seleção da clínica que eu tinha, me inscrito. Então eu acho que a gente já pode começar a primeira pergunta para Thalita, né. Então, Thalita, a gente pode atender apenas como pessoa física ou é necessário que o profissional de psicologia abra um CNPJ logo no início? Olha, só vou dar um breve, assim, como que eu posso dizer?
Só para falar que vocês não estão sozinhos, tá. Eu sempre, quando sou procurada, sou bombardeada, assim, com essas mesmas dúvidas. Vocês vêm com esse mesmo como se estivesse, digamos assim, num abismo, né, quando se trata dessas partes mais burocráticas, mas juntos a gente vai construindo, né, toda essa estrutura financeira que vocês precisam. E assim, a pessoa pode sim, atuar como pessoa física. A obrigatoriedade de um CNPJ, ela não é de imediato, como a Hannah falou, ela teve uma necessidade ali, de acordo com uma clínica, que ela precisava se vincular, mas assim, no início, vocês podem sim, atuar como pessoa física ali no Carnê-Leão, tudo bonitinho, sempre pensando, né, em toda as obrigações, assim, fiscais que os autônomos ainda assim precisam, né, porque não é porque não é um CNPJ que você não tem nenhuma obrigação. Então é preencher ali o carnê-leão bonitinho, é importante que você mantenha a sua contribuição, né, com o INSS em dia, isso é muito importante você se resguardar, assim, nesse lugar. Então calma e não se desesperem, assim, logo de imediato, não caiam nesse desespero do CNPJ, e inevitavelmente é bom que tenha um contador ali também te auxiliando sobre quando realmente, assim, compensa, esse divisor de águas entre pessoa física e CNPJ, né. Porque tudo vai depender, eh, da sua carteira, do seu faturamento, do que como, assim, onde você está trabalhando, como você está trabalhando. É como eu volto no exemplo da Hannah, que era uma pessoa física e a determinado momento ela precisou abrir um CNPJ, né, porque quando você vincula geralmente a uma outra clínica, a um plano de saúde, muito provavelmente vai ser obrigatório a emissão da nota fiscal. Então aí você começa a olhar, o seu serviço, ou a sua o seu serviço com um olhar diferente, né. Então vai mais ou menos por aí. E quais são os custos que a gente tem enquanto psicólogo autônomo para para nossa profissão? Eh, Bom, como psicólogo autônomo, a gente vai ficar ali entre imposto de renda, o ISS, mas assim, não vou adentrar muito no ISS, porque ele é um imposto municipal, então tem alguns critérios, assim, mais específicos, que aí vai depender de cada um, localidade, onde o serviço é prestado, enfim. E o INSS, que vou enfatizar novamente, né, do quão é importante se resguardar ali nesse lugar. Quero só abrir uma adenda, porque quando eu paguei o meu primeiro imposto, acho que Thalita lembra, eu liguei para ela desesperada, eu falei: "Meu Deus, eu vou à falência, eu não quero mais pagar isso não, me tira desse lugar, pelo amor de Deus". Aí ela foi e me explicou o porquê dos valores, o que que por que estava daquele jeito. E as questões burocráticas que envolviam esse lugar, né. E ano passado começou a regulamentação do Receita Saúde, que aí então todo ano a gente precisa estar se atualizando com relação a isso, né. Então quando a gente sai da faculdade, não nos falam e não nos preparam para essa parte financeira, tipo, você vai atender e pronto. E aí esquecem de dizer que a gente precisa de um contador, às vezes precisa de uma pessoa do jurídico e tantas outras coisas que a gente vai precisando ao longo da nossa caminhada. Só uma observação para complementar o que a Hannah falou, a gente acha que por ser autônomo é tudo muito simples e assim, é mais simples que um CNPJ? É, mas precisa-se de um cuidado e precisa ali de um olhar para que a gente não pague o imposto devido, não deixe de fazer alguma obrigatoriedade que é nos impo no que a Receita impõe, por exemplo, no meio do caminho teve essa criação do Receita Saúde, então assim, tem que ficar atualizado nas mudanças. A gente sabe que
tá sempre mudando, então, assim, é bem importante ficar bem ligadinho. Exatamente. E assim, não só a gente está falando aqui da psicologia clínica, porque é uma área de ampla atuação, mas, por exemplo, eu também atuo na área jurídica e foi necessário que eu, abrisse o ISS, que eu também não fazia ideia do que era, antes mesmo que eu pudesse atuar, antes mesmo que eu pudesse iniciar as perícias, né. Então eu precisava, porque eles exigem que a cada serviço prestado ao fórum, a emissão da nota fiscal. Então essa emissão Uhum. de nota, enquanto pessoa física, ela exige a obrigatoriedade do registro municipal, que é, como a Hannah disse, é um valorzinho simbólico que a gente paga, sendo bem irônico aqui, né, de uma vez, não nos permite parcelamento, então assim, é até uma pergunta que eu coloco aqui, né, o que que qual muita gente acha que o valor da sessão vai todo para o bolso do psicólogo, mas na verdade existe muita coisa por trás desse valor, né. E Nossa, os meus pupilos, assim, explicando, assim, que como é bom ver que sim, adquirir esse conhecimento financeiro, que bom poder contribuir isso com compartilhar, né, com vocês. e Mas vamos continuar. economizar também no pagamento dos impostos, por isso que esse conhecimento ele é tão importante, É, porque, por exemplo, o psicólogo, ele pode ser MEI? não pode ser MEI, o MEI não tá dentro das atividades listadas ali. É uma atividade regulamentada, então, assim, ele obrigatoriamente tem que ser, um Simples Nacional, que muito provavelmente ali no início é o que a pessoa vai ser, e aí conforme a pessoa for crescendo muda, para outras, né, um presumido ou real, mas assim, pensando numa empresa muito grande, mas vamos ficar ali no Simples Nacional mesmo. Então a gente sabe que, existem várias formas de pagamento. Na minha clínica, por exemplo, eu recebo via Pix, majoritariamente. Mas tem Sim. cartão de crédito, boleto, enfim. Precisa, a Receita exige essa comprovação? Existe alguma obrigatoriedade? Muda o valor da alíquota? Como é que é isso? Não, gente, isso não vai interferir. Todas as formas de pagamento, no final das contas, representam rendimento para a empresa, então, assim, Pix, cartão de crédito, boleto, transferência, não importa. Você vai ter ali provavelmente cartão de crédito, a taxa de maquininha, coisas assim, né, mas todas as formas de pagamento representam rendimento e tudo deve ser declarado. Então, Thalita, você já respondeu a gente, essa questão da obrigatoriedade, dos impostos, para que a gente possa ficar legal com a Receita. Mas eu queria perguntar a você algo de cunho mais pessoal. O que que você percebe na sua prática em relação aos clientes que você atende? Sobretudo aos psicólogos, né? Quais os erros mais comuns que você vê psicólogos cometerem em relação à organização financeira e tributária? Gente, primeiro lugar, não misturem o dinheiro pessoal com o dinheiro, da clínica ou seu dinheiro ali profissional, tá? Tem que manter separado, porque senão vocês vão acabar perdendo o controle, gastando demais, depois acha que não tá sobrando o que deveria sobrar. Então é importante que vocês saibam diferenciar, profissional e pessoal. Até mesmo ter 2 contas diferentes de banco, né, Thalita? Pode ser também, aí, aí vai do planejamento boa, Ezequias, assim, ter um planejamento para que isso não aconteça, é fundamental também. Infelizmente, pensar nos impostos que vão ser pagos, porque você precifica a sessão de uma num valor, sem contar que vão ter essa alguma dedução dali, a partir daquele valor, você tem que colocar o valor dos impostos. Só lembrando que não é só a sessão, o gasto, mas, assim, tem todo um conjunto que engloba. O local que você atende, pode ser que você pague um aluguel, a energia, os impostos, então, assim, tudo isso tem que ser pensado desde o início para que, né, enfim, no final vocês acabam tendo
uma renda, assim, que para vocês é o que faz sentido. E acho que para início esses pensamentos, assim, já vai dar uma boa saúde financeira no decorrer dos meses. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora, quando eu bati na sua porta, que conselho você daria? Ó, não esperar muito para poder se organizar, manter uma organização, assim, desde o início, eu acho que vai ajudar mesmo que, ai, seu faturamento ainda seja pouco, né. Eu acho que isso, assim, a longo prazo, assim, vai trazer um bom retorno. Procurar um contador, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né, desculpa, mas assim, vocês precisam procurar um contador, principalmente como vocês já falaram, isso não é ensinado na faculdade, então procurar um contador para um auxílio. Nossa, não que você, pelo menos no início, como autônomo, vai ter ali, nossa, aquele gasto do contador todos os meses, mas que você procure um orientador, né, que uma pessoa que já está atualizada ali nas questões das receitas, nas obrigatoriedades, e aí você já começa a fazer o seu negócio todo certinho. Excelente, Thalita. Então a gente aprendeu hoje aqui que cuidar das finanças não diminui necessariamente o cuidado com o seu paciente ou cliente. Pelo contrário, garante que esse cuidado possa continuar existindo. Thalita, eu agradeço muito a sua participação, nós agradecemos, né? Foi muito rico poder aprender com você, muito rico poder ter alguém para dirimir essas dúvidas, porque de fato, como a Hannah situou várias vezes aqui, nós não temos esse conhecimento. Então, contar com uma pessoa que entenda das leis, entenda da legislação, eh, e que possa nos dar esse norte é fundamental. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito feliz que, assim, eu tenho contribuir com vocês, né, já vi que vocês já estão muito mais, assim, por dentro do assunto. Eu espero que, assim, essa conversa, esse bate-papo que nós tivemos chegue em outras pessoas e que eu possa também, ter compartilhado com outras pessoas, assim, meus conhecimentos. Qualquer coisa pode procurar a Yumi, pode me procurar, estou de braços abertos, assim, para receber e poder tirar todas as dúvidas, assim, que vocês tiverem. E mais uma vez, obrigada. E você diz aí nos comentários, qual é a sua maior dúvida sobre começar a atuar como psicólogo ou psicóloga? Esse foi mais um Elabora e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.